Nesta semana, discutiremos 3 questões sobre a ditadura militar no Brasil, tópico extremamente relevante para os nossos vestibulares. São questões que versam sobre política, economia e cultura. Podem ser apontadas como características do período da ditadura militar no Brasil, exceto. Preste atenção, a palavra exceto. Vamos procurar a frase falsa. A implantação da ideologia de combate ao inimigo interno, ou seja, a grupos revolucionários de esquerda, correto. A criação de atos institucionais que visavam consolidar e reforçar o poder da ditadura militar. Forte intervenção do Estado na economia através de planos nacionais de desenvolvimento, o PND-1 do presidente Médici e o PND-2 de Geisel. A construção de obras monumentais, como a Transamazônica, Ponte Rio-Niterói e Hidroelétrica de Itaipu. Também correto. Letra E. A melhoria das condições socioeconômicas das camadas mais pobres do país depois da criação do PAEG, durante o governo de Figueiredo. 2 itens falsos, 2 questões falsas. O PAEG não foi criado durante o governo de Figueiredo. O PAEG foi criado durante o governo de Castelo Branco. O PAEG que foi o Programa de Ação Econômica do Governo. Além disso, durante a ditadura militar, não houve melhoria das condições socioeconômicas das camadas mais pobres do país. Item, portanto, falso, letra E. O movimento tropicalista lançou novas ideias culturais no Brasil, influindo na transformação de concepções estéticas que predominavam naquele período. Pode-se destacar como tropicalismo. As obras de Chico Buarque, que seguiam a tradição da bossa nova dos anos 50. Falso, Chico Buarque não foi um tropicalista, não foi um bossa novista. Falso. Os filmes de Nelson Pereira dos Santos. Nelson Pereira dos Santos não foi um tropicalista, foi um cinema novista. C. As concepções de Erivelto Martins renovando a chamada música de fossa. Falso, Erivelto Martins não é do tropicalismo, é de fato da música de fossa, não do tropicalismo. A participação de Roberto Carlos é da Jovem Guarda, não do tropicalismo. Letra E. Os arranjos do maestro Júlio Medaglia, os quais quebraram a tradição musical existente. Júlio Medaglia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, foram tropicalistas. Corretíssimo, então. Apesar da censura imposta pelos governos militares pós-64 no Brasil, houve reações importantes da população e da produção artística contra o autoritarismo. Com relação às produções musicais e literárias, pode-se afirmar que muitas canções de protesto denunciando as injustiças sociais foram compostas por artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Correto. No contexto pós-64, encontramos canções de protestos que denunciavam a intolerância política e também as injustiças sociais. Letra B. A literatura produzida não se colocava contra os governos militares. Falso. Parte da literatura produzida no período era contrária à ditadura militar. Como acontecia em outros países da América Latina comprometidos com o socialismo. Nem toda a literatura estava comprometida com o socialismo. As obras de Guimarães Rosa e Drummond tiveram uma grande aceitação popular devido ao seu teor crítico e à sua renovação estética. É inegável que Guimarães Rosa e Drummond, a obra de Guimarães Rosa e Drummond possuía um teor crítico e uma renovação estética. Entretanto, não obteve grande aceitação popular. Item falso. Letra D. A produção de canções de protesto ficou restrita aos sambas de Buarque e Vandré. Falso. Não podemos esquecer de Gil, de Caetano, de Edu Lobo, entre outros. Letra E. A literatura apenas teve destaque nas peças produzidas para o teatro de Oduvaldo Viana Filho, com repercussão nas cidades do Sudeste. Apenas está falso. Encontramos, além de Oduvaldo, Gianfrancesco Guarnielli, Ferreira Goulart, Augusto Boal, entre outros. É isso aí. Este tema é extremamente relevante para os vestibulares de Pernambuco. Não
Você não pode deixar de estudar política, economia, sociedade e cultura no período da ditadura militar. É isso aí!